pensando nisso, pastor, esse perigo de desobediência ao mandamento, ao decreto de Deus, de que a pessoa, o cristão, ele precisa estar em comunhão com outros cristãos, precisa estar servindo dentro da comunidade cristã. Por que o senhor acha que esse grupo de desigrejados ou sem igrejas, que o senhor disse no início que não são desviados e também não são descrentes a princípio, por que esse grupo cresce tanto nos nossos dias? O que o senhor acha, o que deve esse crescimento dos desigrejados? Eu penso em dois fatores. O primeiro fator é os escândalos que muitas igrejas ou pseudo-igrejas têm provocado e que têm levado a muitos crentes a se desencantarem com a igreja institucional. Nós vemos aí, por exemplo, muitos escândalos. Nós vemos politicagem, não política, mas politicagem dentro das igrejas. Nós vemos muitas vezes igrejas voltadas para o entretenimento, e isso leva alguns crentes a se afastarem por conta de não receberem alimentação saudável. Por outro lado, eu vejo também uma própria manifestação do espírito da nossa época também, que é a ideia do individualismo, essa filosofia de vida em que eu não preciso depender de ninguém, ou eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Junto a isso, nós vemos também, que é bem o espírito da nossa época, a ideia de independência, não apenas individualismo, mas independência. E, claro, o sinal dos últimos tempos, em que os homens serão egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, inventores de males, entre outras coisas, como Paulo bem descreve na sua primeira carta a Timóteo. Então, essa somatória de fatores podem explicar porque que o movimento dos desigrejados cresce tanto. Aliado a isso, nós temos também uma cultura de consumo. Então, a pandemia, quando se intensificou no ano passado e que provocou reações diversas, né, tanto nos políticos como também na população em geral, o fechamento de igrejas, isso levou uma grande massa de crentes ao consumo de produtos religiosos, os chamados cultos online. Esse termo, culto online, nem é muito apropriado, porque para ser culto tem que ter participação efetiva, né, dos que estão cultuando. E, às vezes, muitos estão ali apenas assistindo a uma transmissão ou a uma gravação. Então, eu acredito que o uso da tecnologia, quando feito de maneira equivocada, pode criar uma ilusão de que eu não preciso congregar, de eu não preciso estar na igreja, fisicamente falando, compartilhando do mesmo ambiente geográfico, porque eu posso estar em casa, consumindo aquilo que me chega pela internet, nos bons e excelentes canais que nós temos na internet. Não estou falando daqueles canais ruins, não, canais muito bons. E nós temos boas pregações, transmissão ao vivo de excelentes programações, e eu quero citar duas programações excelentes que eu vi ano passado. Uma foi da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi quase o dia inteiro de transmissões, não lembro agora o nome exatamente. E a outra foi de um evento muito bem organizado pela PIB de Curitiba. Se eu não me engano, o pastor é a Piragini, pastor presidente daquela igreja muito grande, rica e com muitos recursos, né, para transmissões online. Então, assim, duas programações muito edificantes, muito boas, ao vivo, mas que não substitui a presença real do indivíduo que está ali assistindo, que deveria estar naquele lugar fisicamente falando. Então, eu acredito que esse crescimento é uma consequência desses nossos tempos, né, em que é possível você escolher o que quer consumir quando os produtos, né, religiosos são muito bem apresentados, né, com muita qualidade e muito acessível também. O senhor acha que a pandemia e esse crescimento também de pregadores
de pastores, youtubers, ajudam esse movimento a crescer? Eu acredito que não. Eu acredito que esse movimento já existe, ou já existia antes da pandemia, e eles apenas se aproveitaram da ocasião. Tem um ditado, não sei se é comum no Rio Grande do Sul, no Ceará é comum, que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Uhum. Então, a ocasião fez o desigrejado se manifestar. Entendeu? Vou dar um exemplo, assim, um estudo de caso, um exemplo local aqui. Aqui em Casa Nova, a cidade não é muito grande, a cidade do interior da Bahia, na divisa com Pernambuco, já bem próximo à maior cidade da região, que é Petrolina. Uhum. Nós estamos a 60 quilômetros de lá. Durante o período pandêmico, né, do ano passado, como eu estava conversando contigo em off, nós vimos uma necessidade, porque as igrejas fecharam por algumas semanas aqui na região, de fazer transmissões pelo YouTube de programações para que a nossa igreja, o princípio era a nossa igreja, pudesse ter uma alternativa e não ficar de bobeira, né, no dia de domingo, numa quarta-feira, assistindo Netflix, entre outras coisas. Então, nós queríamos oferecer alguma coisa que pelo menos mantivesse por uma hora e meia, os nossos irmãos ocupados ali interagindo conosco. Então, nós fizemos um canal para a Igreja Batista Regular de Casa Nova, e o interessante é que aqui na cidade, todas as igrejas fecharam. E só a nossa igreja fez transmissões, algumas até aqui do meu escritório mesmo em casa, outras quando flexibilizou um pouquinho mais lá na própria igreja. E essas transmissões que foram feitas aqui na cidade serviu para a atração de muitas pessoas, que agora estamos colhendo os frutos. Depois da reabertura, das flexibilizações que foram crescendo cada vez mais, nós começamos com 30 pessoas na igreja, presencialmente, 30 pessoas num espaço que cabe 200. Uau. E atualmente a gente usa quase 50%. A gente está trabalhando com a média de 90 pessoas no templo, no local. E muitas pessoas que viram as nossas transmissões, que começaram a assistir as pregações que a gente fazia ao vivo ali durante a transmissão, começaram a se aproximar da igreja. Então, eu percebo que essa pandemia e essa necessidade de utilizar os meios de transmissão via internet serviu para as duas coisas, tanto para acomodar quem já estava indo por esse caminho, serviu, então, de oportunidade. Aqueles que já tinham essa inclinação para abandonar a congregação, creio eu, que foram por esse caminho, mas muitos que até nem conheciam bem a igreja, gente que nunca tinha nem pisado na igreja, começou a ter interesse pela igreja. E aí eu atrelo a isso as questões emocionais, as questões de necessidades que durante a pandemia surgiram, né? Muita gente fragilizada, muita gente com dificuldades, né, emocionais, até depressão e tal. Então, isso serviu como uma porta de entrada para essas pessoas buscarem a igreja. Então, eu não vejo que a pandemia em si deu esse boom. Eu acho que aí foi só mesmo uma oportunidade que muitos encontraram. Ajudou, com certeza. Mas, por outro lado, também despertou o interesse de muitos, né, a querer conhecer a igreja. A gente que tem frequentado a nossa igreja, por exemplo, disse, olha, eu nunca fui na igreja batista. Porque aqui na cidade, nós só temos duas igrejas batistas, né? A nossa igreja, a Igreja Batista Regular, e temos a Igreja Batista da Convenção. E muita gente nunca tinha pisado na nossa igreja. Nunca tinha vindo. É quando viram algumas das transmissões, mesmo com pouca qualidade, nós não temos equipamentos de ponta, é bem amadora a nossa transmissão, mesmo assim gostaram do que viram, das músicas cantadas, da mensagem pregada, e tiveram interesse de procurar. Então, acredito que serviu para as duas coisas, mas deixou mais em destaque, eu afirmo isso, a posição dos desigrejados. Acho que eles predominaram durante esse período aí. O senhor também não acha que o comodismo, ou até mesmo a preguiça de buscarem outras igrejas, de pesquisarem se há igrejas melhores ou mais bíblicas, essa preguiça leva essas pessoas a se acomodar e não buscarem mais igreja? Rapaz, tem um problema aqui, nessa igreja aqui, eu não quero mais, vou ficar em casa.
não vou procurar outra igreja que preze pelas escrituras, ou eu fico em casa com a minha família, louvo ao Senhor e coloco no YouTube lá uma pregação, coloco alguém que está em destaque, um pastor aí bem conhecido, e eu cultuo ao Senhor em casa, no cômodo, na comodidade da minha casa. O senhor acha que também um pouco é preguiça dessas pessoas? E eu digo preguiça porque elas sabem que devem estar em uma igreja local junto com outros irmãos, né? Talvez esse comodismo delas de não quererem buscar outras igrejas para tentar se inserir novamente na sociedade cristã. Sim, acredito que a situação se tornou cômoda para muitos que já não tinham compromisso com a igreja. Em geral, as igrejas, de um modo geral, elas têm muitos frequentadores que têm uma mentalidade de consumo. Não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, não são convertidas, mas eles tiveram realmente um encontro com Cristo, mas ainda não se atentaram para a necessidade que eles próprios têm de engajamento, do exercício, né, dos seus dons e talentos em prol e em função da igreja local. Então, essas pessoas, elas se sentiram cômodas, porque imagine aí, aquela pessoa que vai ao culto só no domingo, porque ela tem as justificativas dela de trabalhar a semana inteira, às vezes trabalha manhã e tarde, estuda à noite, tem 3 horários, né, 3 expedientes, e aí chega no final de semana, ela vai ao culto no domingo. E ela vai, muitas vezes, na EBD e vai no culto da noite. Se ela pode ter aquele mesmo consumo, que ela se desloca até a igreja, né, até o templo, até o prédio da igreja, se ela pode ter isso em casa, é mais cômodo, é mais confortável. Porque não faz diferença ela ir até lá, no templo, ou ela ficar em casa vendo a transmissão da própria igreja. Porque ela já não está participando ativamente da vida comunitária da igreja. Ela, no máximo, quando está no culto presencial, ela se levanta, se senta, ela abre a Bíblia, ela fecha os olhos na oração, ela vai à frente colocar a oferta no gasofilácio, ela retorna para sua cadeira, para o seu banco, e depois vai embora. Ela pode praticamente ter tudo isso, exceto ir ofertar, né, porque ela não vai estar lá, e até pode ofertar também via Pix, via transferência, né? Algumas igrejas têm isso, do cômodo, né, do conforto de sua casa. Eu posso aqui estar vendo o meu pastor lá pregando, ver os meus irmãos cantando no louvor, ver aquele testemunho, ou que vai trazer um relatório missionário, Smart TV ou no celular. E aí, na hora da oração, eu fecho os meus olhos. Na hora de abrir a Bíblia, às vezes eu abro a Bíblia, e nem abro, porque algumas igrejas colocam a letra da música, o texto bíblico, né, na tela mesmo. E aí pronto, é um produto de consumo. E não é que a transmissão em si seja ruim, essencialmente. É a atitude do coração do indivíduo, que ele olha para isso que está acontecendo como um produto. Alguém que vai consumir um produto. É mais ou menos quando do surgimento e da propagação do cinema em larga escala. Então, o indivíduo ele sai da casa dele, ele vai até o cinema, ele paga o ingresso, ele assiste, né, ali a sessão, termina a sessão, ele volta para a casa dele. Alguns cristãos fazem isso com a igreja. Com o surgimento, né, e a popularização dos streaming, né, dessas transmissões Netflix e outros parecidos, você tem a mesma coisa que você teria no cinema no conforto de sua casa, apenas a um clique. Então, eu acho que o paralelo é semelhante. Muitos crentes trataram, ao longo de muitas décadas, o culto público como ir ao cinema. Eu não me envolvo, eu não limpo o cinema, eu não escolho o filme lá na hora, eu vou porque eu já escolhi previamente. Eu critico a temperatura do ar-condicionado, está muito frio, está muito quente, o valor da pipoca, que é caríssima no cinema. Geralmente, minha contribuição foi comprar o ingresso, né? Muitas vezes saio dali feliz demais, porque gostei do final do filme,
às vezes saio decepcionado, porque não foi tudo aquilo que eu esperava. Então, essa cultura, essa mentalidade, muitos transportaram para a igreja. E aí, com o surgimento dessas transmissões online, dessas facilidades que hoje nós temos via internet, muitos encontraram ali o que tanto aguardavam, o que tanto queriam. Então, é melhor ficar de casa e ver. E aí eu não me envolvo, consequentemente, eu não compartilho dos problemas, das dificuldades, das necessidades dos meus irmãos, nem me exponho, porque viver em comunidade também se expor, e ao mesmo tempo, se eu tiver na minha caminhada algum deslize, né, que a gente chama algum pecado, eu não tenho ninguém sobre mim para me conduzir a um confronto, para me corrigir, e até, lamentavelmente, eu não tenho ninguém para estender a mão, porque eu estou sozinho. Eu estou com, mas não dentro da igreja. Eu estou com a igreja, acompanho a igreja, mas eu não estou dentro dela, não estou inserido nela. Então, eu acredito que tem consequências muito sérias para isso, e quando nós assumimos uma postura como essa, o maior prejudicado é o indivíduo. Claro que a igreja também é prejudicada. Então, imagina assim, uma igreja de cidade pequena, em que ela tem, por exemplo, 3 músicos que tocam, e que eles tocam na banda da igreja, e se um deles, por exemplo, resolve ficar em casa, apenas ficar em casa, então, esse talento da música natural já não está em benefício da igreja local. É dele, está com ele, mas ele não usa para a melhoria do culto, né, com a qualidade musical maior. Então, imagina aquele irmão que é bom para ensinar, que tem aptidão para o ensino, e ele resolve ficar em casa. Então, a igreja deixa de usufruir do dom e do talento dele em prol do crescimento do reino, porque